Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os princípios de proteção radiológica e se você quer saber mais um pouquinho sobre o assunto, vem comigo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Bora! E uma das primeiras dicas de hoje que eu tenho para passar para vocês que está se formando ou que irá entrar na área da radiologia é sempre de se atentar que o tecnólogo jamais deve fornecer informações sobre o exame. É isso mesmo, você faz uma radiografia, você percebe que tem alguma coisa de errada naquela radiografia, seja um osso quebrado ou algum nódulo, algo diferente de anormal nessa radiografia, você não pode informar para o paciente, isso é dever do médico. Se você fizer isso, você pode perder a sua licença e ter problemas com o CRTR e com o setor do CONTER, pois você estará fazendo a prática inadequada de medicina, exatamente. Somente quem pode dar um diagnóstico para um paciente é o médico. Então, segue a dica, hein? E hoje vamos falar um pouquinho sobre proteção radiológica. Eu sei que é um assunto muito complexo e eu espero conseguir passar o máximo de informações para vocês. Irei também fazer um vídeo mais para frente sobre a portaria 453, explicando totalmente o que significa esse artigo e o para que ele serve, do que ele protege os pacientes e os tecnólogos também. Lembrando sempre que um dos principais tópicos que a gente usa na proteção radiológica é o princípio de Alara. Gente, eu tô um pouco gaga, releva, tá bom? É o princípio de Alara, que significa tão baixa quanto razoável execuível, ou seja, a dose tem que ser o tão baixa possível, mas que não faça perder a qualidade do exame. Você vai sempre utilizar a menor dose possível para uma qualidade excelente de exame. Ou seja, você não pode abusar do KV e o MAS só porque você precisa de uma radiografia ou de um exame com uma alta definição. Então, você vai ter que fazer os cálculos direitinho. Exatamente, a gente trabalha com cálculo, gente. Não é só apertar um botão. Você vai ter que fazer os cálculos direitinho do KV e do MAS para que aquela dose para o paciente seja tão baixa quanto razoável e execuível. Ou seja, tão baixa para aquele paciente correr o risco menor de ter danos celulares, mas também ao mesmo tempo razoável para que tenha uma imagem adequada, tá bom? Aqui a gente tem alguns tópicozinhos de redução de exposição da radiação externa. Os 3 princípios fundamentais para auxiliar na manutenção das doses de Alara são tempo, distância e blindagem. Tudo irá se basear nesses 3 tópicos, ou seja, tempo de exposição, distância da exposição e a blindagem que você vai fazer para aquela exposição. Seja a proteção por aventais, por protetor de tireoide, óculos plumbífero, luvas, ou seja por biombos que irá proteger aquela área. Então, tudo isso faz parte dos princípios de Alara. Então, é bem legal você se atentar a esses tipos de proteção e dar preparar um local mais seguro possível para o seu paciente e para vocês que irão trabalhar também. Aqui, ó, na proteção radiológica, a gente tem a justificativa da prática e das exposições, que foi o que eu comentei no outro vídeo passado, que é referente você ter uma justificativa para aquele exame. Por exemplo, é uma gestante, ela não pode fazer raio-x. Não, não é que ela não pode fazer raio-x. Ela tem que ter uma justificativa muito boa para conseguir fazer esse raio-x. Por exemplo, se ela sofreu um acidente e ela necessita de fazer uma radiografia para ver se ela não tem um trauma muito intenso ou muito extenso, você terá que fazer sim a radiografia mesmo ela estando gestante. Porque entra no princípio de justificativa, pois a justificativa do exame é em prevenir a vida dessa paciente. Então, mesmo ela estando gestante, será feita a radiografia. Temos a otimização. A otimização é a quantidade de dose. Você irá trabalhar aquela dose para que seja otimizada e seja de forma adequada para aquele paciente. Temos a limitação de doses individuais, que no caso seriam para os profissionais, e para também os pacientes, que têm um limite de dose, apesar de, no Brasil, não ter esse controle de limite de dose para os pacientes, mas temos sim para os profissionais.
e é controlado através do dosímetro. Então, você tem que sim fazer as devidas proteções para fazer essa limitação de dose ficar dentro do padrão e não correr o risco de sofrer algum dano celular. E temos sempre também a prevenção de acidentes no local de trabalho. Você tem que sempre estar ali atento para prevenir um acidente, utilizando sempre os materiais necessários, como a blindagem, seja ela por aventais, por óculos, luvas ou biombos, cortinas em caso de centro cirúrgico. Você sempre vai ter um aparato grande ali para você utilizar devido à proteção, tá bom? Então, muitas vezes você vai ter que utilizar a imaginação em alguns hospitais para fazer a proteção, mas vamos proteger sim o paciente e vamos se proteger sim. A radiação pode causar danos e serão danos irreversíveis. Então não custa você tentar e fazer o máximo para se proteger e proteger o outro, tá bom? Agora eu vou falar sobre algumas dicas que são muito importantes para a jornada de trabalho, tá bom? Recomendações gerais de proteção radiológica para o profissional no setor de radiologia. Primeira, utilize sempre o dosímetro durante a jornada de trabalho. Lembrando que o dosímetro ele é de uso pessoal e você não pode ceder ele para outro profissional quando você finaliza o seu serviço. Ele tem que ser trocado todo mês para fazer a contagem de radiação que você se expôs naquele período de trabalho de um mês. Então, lembre sempre de trabalhar com o seu dosímetro e nunca troque de dosímetro com um colega ou empreste para um colega ou esqueça dentro do setor. O dosímetro ele tem que estar com você, preso na sua vestimenta, para você ter o controle do seu corpo, o que o seu corpo foi exposto. Não adianta você ter o dosímetro e deixar dentro da sala de radiologia, porque a sala de radiologia está tendo exposição de raio-x todos os dias e todos os momentos. Você saiu do seu plantão, foi embora e deixou o dosímetro lá, aquele dosímetro irá captar a jornada de trabalho de outro profissional. Então, você vai estar constando que você sofreu uma quantidade de radiação, sendo que você nem estava no setor. Então, preste bastante atenção em questão ao dosímetro. Outra coisa muito importante, a segunda dica, mantenha sempre as portas fechadas do setor durante os exames. Entrou o paciente, vai realizar o exame? Fecha a porta. O paciente necessita de acompanhante? Chama o acompanhante e entrega as proteções devidas e fecha a porta. Sempre o setor tem que estar com a porta fechada para fazer com que a radiação fique dentro da sala e a sala ela tenha especificações de blindagem. Então, não irá vazar radiação para outros locais e nem fazer com que alguém possa sofrer um dano. Então, sempre feche a porta do setor de radiologia quando entrar o paciente. Utilize proteções adequadas para os pacientes. Ou seja, sempre você vai oferecer a proteção adequada de acordo com aquele exame que o paciente irá fazer. Se o paciente for criança, se o paciente necessitar de acompanhante, você irá chamar o acompanhante para ajudar você ao exame. Se tiver que segurar, você vai chamar algum acompanhante para te ajudar a segurar o paciente se for necessário. Você vai pedir ajuda e você vai ceder a proteção adequada para aquela pessoa que irá participar do exame junto na sala. Ou seja, o paciente, você irá ver o que exame ele vai fazer para dar a proteção devida para aquele exame. Você não pode dar um avental de chumbo para o paciente se ele for fazer um exame de tórax, você vai estar cobrindo o tórax dele. Não tem como. Mas você pode oferecer um protetor de tireoide, você pode oferecer um óculos pungrífero, fazer a colimação. Então, tudo isso é legal, você trabalhar no seu setor e ajudar os amigos como eles devem utilizar os aparelhos de proteção radiológica. E sempre o acompanhante que estiver na sala, se for necessário, ele irá sim utilizar o avental, o óculos, luva, se tiver que segurar o paciente, ou protetor de gônadas. Você vai sempre fazer o aparato melhor para aquele acompanhante não sofrer nenhum dano também. 4. Evite a presença desnecessária dentro da sala de exame. É o que eu acabei de falar. Você irá chamar acompanhante se for necessário. Não é porque a pessoa chegou com alguém no hospital que aquela pessoa irá fazer também entrar dentro da sala de exame. No caso de crianças, você precisa ter sim um acompanhante. Ah, tem 17 anos. Por via das dúvidas, chama um acompanhante.
é a melhor forma de você se ressaltar de qualquer tipo de problemas éticos dentro do seu setor. Então, sempre, é menor de 18 anos? É menina? É menino? Manda entrar um acompanhante ou responsável, certo? Você precisa de alguém para segurar no caso de pessoas que vêm embriagado ou sob efeito de algumas drogas, algo assim, você irá precisar de pessoas para ajudar a segurar. Então, você pode sim chamar acompanhantes. Em outros casos, não tem necessidade de chamar acompanhantes. Uma mulher adulta, não tem por que você chamar um acompanhante. Ah, é um homem adulto ou 50 anos. Ele tá bem? Ele tá lúcido? Ele consegue se locomover normal? Não precisa de acompanhante. Agora, se ele tiver com dificuldade de locomoção, você precisar de alguém para ajudar a colocar ele na mesa, você pode chamar o acompanhante para te auxiliar e pedir para ele ficar do lado de fora da sala na hora de fazer o exame. Também é um modo legal de você fazer com que o acompanhante do paciente participe do exame, tenha noção do que está acontecendo, sem expor ele à radiação. 5. Avise sempre os responsáveis da manutenção quando houver qualquer alteração da imagem. O que seria isso? Ah, tô fazendo raio-x o dia todo, tranquilo, deu 2 horas da tarde, o químico tá novo, tudo novinho ali, os equipamentos, e do nada minha radiografia de preta sai cinza. Algo deu errado. Você calibra de novo, KV e tal, bate mais uma, continua saindo distorcida a imagem, com tons distorcidos da imagem. Chama a manutenção. Porque senão você vai estar fazendo trabalho perdido, você vai estar expondo o paciente a mais doses sem necessidade, sendo que é um problema do aparelho. Então, sempre avise a manutenção quando você vê diferença em relação às imagens. Claro, depois de conferir o químico, o revelador, o fixador, tudo direitinho. 6. O operador deve, sempre que possível, aumentar a distância entre o técnico e a fonte de radiação. Para minimizar o tempo de exposição, utilizar o avental plumbífero e permanecer atrás do biombo ou da cabine durante os exames. Por exemplo, vou fazer um exame de leito, vou com o meu aparelho portátil. O certo seria levar o meu avental, levar meu óculos, ou levar um biombo de chumbo. Normalmente o pessoal esquece muito disso. Chega, vai fazer leito, vai só com um aventalzinho branco, com jaleco e pronto. Não, não é isso, gente. O raio-x de leito é coisa séria. Vocês têm que mostrar para o paciente que ele tá sim protegido, levar proteções para ele se for necessário, dependendo do exame que ele for fazer. Levar a proteção para você, levar o biombo para proteger quem estiver no leito do lado do paciente. Então, é sempre o justo e o certo você trabalhar dentro da ética profissional. E a ética diz que você tem que trabalhar com as proteções radiológicas, que você tem que fornecer a proteção para o paciente, para os indivíduos ao seu redor e para os profissionais. Então, leve sempre todo o aparelho. Ah, dá trabalho, é pesado. Pede ajuda para alguém para levar. Você tem que fazer o trabalho corretamente. Você não pode expor aquele paciente a uma dose e fazer com que ele possa ter algum dano futuro. Você tem que pensar sempre no futuro, sim, do paciente. Não é um paciente de 1 dia ou 2 ali dentro do seu hospital. Ele é o amor da vida de alguém. E você gosta que cuidem do amor da sua vida. Então, cuide do amor da vida dos outros também. Faça sempre o seu melhor. Leve sempre as proteções. Faça o máximo possível para proteger o leito do lado. Ah, a enfermagem está na sala. Pedem para ele se retirar ou pedem para ficar atrás da proteção ou oferecem um avental. Faça sempre a proteção devida, tá bom, gente? 7ª e última dica desse vídeo. Em casos de dúvida, suspeitas de gravidez confirmada, comunique sempre o responsável na instituição. Sempre que tiver suspeitas de gravidez ou tiver certeza da gravidez antes de fazer o exame, você vai informar sim ao médico, tá? Exceto que no exame tenha lá especificado paciente gestante. Então, ele já fez a anamnese e ele sabe que a paciente está gestante e o exame é sim preciso de ser feito. Caso não tenha especificado no exame, você irá atrás do médico e vai confirmar com ele referente a esse paciente, referente que ela tenha suspeita de estar gestante ou que ela tenha a gestação confirmada. Gente, eu tô gaga. E aí você irá
fazer o exame e vai relatar ali na guia que você fez as devidas proteções por ela estar gestante. Sempre que possível, anote num cantinho da via que foi feito o exame e foi feito as devidas proteções radiológicas. Pode especificar, colocou 2 avental, pode especificar o que você fez para proteger esse paciente de possíveis danos, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.